Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autismo e eu trouxe a Dani para poder falar. Ela aí que manja muito do assunto e ela já chegou aqui. Muito bem. Dani, pede só solicitar para entrar aqui que eu já libero aqui para você. Ok. Wellington, seja bem-vindo. Juliana, seja Ana, seja bem-vinda. bem-vinda. Muito bem. Muito bem. Dani, eu não sei Dani, eu por não sei que por que tá dando tá retorno dando da minha retorno voz da aí. minha voz aí. É assim, colocando sem fone, fica melhor? Pera aí, deixa eu falar. Não tá dando retorno mais da minha voz. Ah, tá. Então acho que eu vou ter que ficar sem fone. Acho que vai ser o jeito, hein? Tá ruim o áudio ou não? Não, eu tô ouvindo bem. Quem tá aí, como é que tá, pessoal? Vocês estão ouvindo legal? Como que tá? Fala pra gente aí, quem tá chegando. E vai chegando também, vai clicando no aviãozinho aí, manda para os Mano, amigos, clica no coração, faz uma bagunça, comenta, porque aí você faz uma bagunça, o Instagram entende que é uma coisa boa e manda para mais pessoas. Se você não faz bagunça, o Instagram acha que não é nada interessante e não manda para ninguém, dá né? coraçãozinho, espalhar Coração, amor. espalha amor, entendeu? Nesse mundo tão caótico que a gente vive, a gente precisa espalhar amor. Dani, enquanto o pessoal vai chegando, como que estão as coisas? Deixa o pessoal chegar um pouquinho, vamos falar de coisa à toa aqui. Como que tá a vida? É, corrida, né? Que agora nós somos. Antigamente a gente delegava funções, hoje em dia a gente tem que ser mil e uma tarefas, né? Verdade. Temos que ter mais habilidades, estamos desenvolvendo mais habilidades, né? Desenvolver. Verdade. Hoje em dia, para você assim, ser um profissional, dependendo da área, a nossa área, por exemplo, você tem que ser você, o seu secretário, seu profissional de marketing, seu Não, designer, você tem que ser tudo. e com a pandemia, você ainda tem que acumular mais serviços ainda que antigamente era possível delegar. Hoje não. Hoje em dia nós temos que ir muito além. E isso Verdade. entra muito no assunto que nós vamos falar hoje, porque eu vivenciei isso muito na pele, essa mudança do papel da mãe que participava para a mãe extremamente ativa, né, no processo Sim. terapêutico. Ótimo. Então, vamos começando. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, ainda poderá chegar, né? Lembrando que a live, pelo menos aqui no meu perfil, para vocês assistirem de novo, não vai ficar salvo, porque eu não deixo salvo, porque eu sou mal. Eu sou mal, Dani. Ou a pessoa assiste, ou ela não assiste, entendeu? Não tem ver Entendi. depois. Mas Não vamos tem lá. vale a pena ver de novo. Não tem Ok, vale a vamos pena lá. ver de novo. Eu sou mal. E aí, vamos lá. Mas agora vamos falar de coisas boas, não vamos falar de maldade. Conta um pouquinho da sua história. Qual que é o objetivo que você traça com o seu perfil? Que o seu perfil ele busca, né? Ele tem um objetivo legal de vida. Conta um pouquinho da sua história até a criação desse perfil e culminando no objetivo dele para o pessoal conhecer. Principalmente a base é divulgação do autismo. Começou tudo com o objetivo sobre divulgar o autismo, explicar sobre o autismo, enfim, para que as pessoas entendessem aquela história, né, de calçar o nosso calçado, né, saber, eu e meu filho somos autistas, então Sim. eu vi como uma necessidade de começar esse processo de divulgação. Então, só que nessa jornada de estudo, lendo artigos científicos e vendo a realidade de outras mães, conversando comigo, comecei a ver da necessidade de não só informar, mas informar buscando a qualidade de vida dessas famílias. Porque precisa ser coisas muito práticas. As mães, os pais precisam de coisas muito palpáveis.
E não adianta eu chegar com uma teoria imensa, né, sobre comportamental. Então, assim, o canal, ele é... O pessoal para ler Skinner vai ficar É, tudo, ó. vamos fazer um grupo de estudo do Skinner e vamos lá. Não é Nossa, assim. nossa, o pessoal fica louco. Não, Tem que não, ler Skinner é muito difícil. Até pra gente assim que tá acostumado e tudo mais, a gente pega pra ler ele. Quando eu tô lendo ser muito Skinner, eu bem. lembro do vídeo do Clovis. Tem um vídeo do Clovis que é muito engraçado, que ele fala assim: "Como que eu não tenho brio? O cara escreve e eu não vou conseguir ler". Eu lendo Skinner é assim, eu fico assim, pô, esse cara conseguiu escrever, eu preciso conseguir ler, né? Mas Mas vamos embalando. é, eu tento trazer essa linguagem para o mais comum, então eu replico as terapias do meu filho, explico passo a passo, lógico, explicando que cada criança é uma criança, e a gente vai entrar nesse caso do autismo, né, na questão do espectro, essas peculiaridades do espectro. Então, o canal tem esse objetivo, qualidade de vida da família. E por que eu queria tanto divulgar sobre autismo? Eu queria tanto falar. Eu li uma vez uma pesquisa, e depois eu li outras vezes também, que 2% da população é autista. Ou seja, a sua Muita família tem coisa. autismo. Muita! A Ah, sua família tem um muita coisa. autista. A minha família, claro, já tem, a gente já sabe que tem Já dois, sabemos, já sabemos. mas não quer dizer que não tenha mais, uai. É genético, então quer dizer que tem mais gente aí espalhada que tem umas. Então vamos uma polêmica aqui para começar. Deixa eu Sim, fazer uma pergunta. Eu já, assim, já li a resposta assim, em alguns lugares, mas eu preciso fazer essa pergunta polêmica que sempre que fala de autista, as pessoas querem saber: Messi é autista ou não é? Messi, não sei. Uai, Jogador de futebol? Pô, é porque todo não mundo. sei se ele é autista ou não. Ah, então eu vou. Tem que fazer triagem, tem que Não, é passar porque, por todo o assim, rastreio. falavam que ele era, etc e tal, mas depois, pelo menos assim, até onde eu li, refutaram a hipótese. Foi só O uma pessoal invenção das pessoas, mas sempre que fala de autista, o povo acaba lembrando dele. pode ser, mas é porque existe uma associação que eu particularmente eu não gosto muito disso. De associar sempre autismo com genialidade ou autista naquele outro extremo. Eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, porque o autismo é um espectro muito grande, não é à toa que se chama O Messi é, nega. tran- é, transtorno do espectro autista. Então, assim, o autista é igual um arco-íris. Existem várias, em grandes variedades. Eu e meu filho somos extremamente diferentes. Os repertórios que eu tinha quando criança era totalmente diferente dele. Então a gente não pode chegar e sair fazendo essa receita de bolo para todo mundo, né? Essa que é a questão. Então, voltando, realmente, é possível que ele seja 2% da população mundial é autista. Muita coisa, 2% é muita coisa. E Muita quando, coisa. o que mais me preocupa quando eu falo sobre desses 2%, é assim, o Messi tá com a vida ganha. Ele tá lá, tem a família, tá desenvolvido. Assim, eu tenho meus déficits também, mas eu tô aqui tranquila com a vida ganha também. Sou engenheira, mas e aquela mãe que tá naquela situação, que tá vendo que o filho tem um atraso, aí o outro chega e fala: "Não, isso não é nada não. Olha, o pai se falou com 4 anos." Sabe? Sim. Essa normalização dos atrasos me preocupa muito. E quando a gente fala em 2% da população mundial sendo autista, a probabilidade dessa criança ser autista e não ter intervenção precoce para essa criança é muito grande. Porque a gente tem aquela dissonância cognitiva que a gente prefere ir pelo caminho mais fácil. Pela aquela tia que falou que não é nada não, pelo aquele amigo que falou, não, isso é coisa da sua cabeça, tá doida? Eu Quando prefiro estar crescer, doida. passa, né? Tudo crescer passa. Então, isso me preocupa muito, porque isso é uma normalização que vai dos amigos e dos familiares até o consultório pediátrico e até neuros também chega nessa normalização de deixar, não, tá tranquilo.
Essa busca é preocupante. Sim, desculpa. Não, e aí eu tô só pensando aqui, queria fazer, só trazer um ponto para o pessoal entender, porque a gente fala 2%, parece que é pouco, mas eu tô falando aqui que é muito, porque só para vocês entenderem. Vamos lá. O Brasil, vou contar antes da pandemia, porque agora a pandemia acabou com as pessoas. Mas antes da pandemia, o Brasil era o país mais ansioso do mundo, segundo a última pesquisa. E assim, qualquer lugar você vê uma pessoa reclamando de ansiedade. E isso a gente está falando do Brasil ser o mais ansioso do mundo e a todo lugar ver pessoas ansiosas, de 9% da população. 9%. Ou seja, 2% de pessoas autistas é um número muito elevado. E as pessoas talvez não se deem conta disso. Mas trazendo esse comparativo, que eu acho que fica mais visual, é um número altíssimo. E falar em números, Dani, vou te propor algo e propor para o pessoal que está aqui seguindo. Se tiver, depois da live, mais de 5 prints no story do pessoal, marcando eu e você, você manda um resumo em áudio para a galera lá no canal do Telegram. Mas Ok. funciona assim. Se não bater o número, eu não mando. Eu combinei duas coisas com o Rafael aqui essa semana. Bateu o primeiro, ele mandou o resumo. Não bateu o segundo número que a gente propôs para ele mandar um exercício. Ele me mandou o exercício e falou: manda pro pessoal. E eu falei: eu não vou mandar. Eles não bateram o número. Então, se no final aqui o pessoal postar, 5 mais de prints, cinco né? pessoas, 5 prints, 5 pessoas diferentes postar e marcar a gente, lembrando, perfil aberto para a gente conseguir ver que marcou. Você manda um áudio resumindo lá. Se tiver 4, não tem. Tem que ser 5 ou mais. Fechado? Ok, combinado, fechado. Tô dentro. Sim. Ótimo. E aí, Dani, eu acho que você podia falar um pouquinho assim, já que você começou a falar, eu acho que é válido o pessoal entender mais a fundo por que que é importante que a gente estude e entenda esse assunto, já que a gente está falando de 2% da população. Vou entrar no assunto mais nerd aqui. Vamos lá. Muito, muito bom. É, o nosso cérebro, quando nós somos mais miudinhos, quando a gente é criança, ele é tipo uma massinha de modelar molinha, sabe? É, as conexões são feitas assim. Basta um pouco de estímulo, ele já está fazendo novas conexões e ele é sedento por isso, né? O nosso cérebro, quando é criança, ele está querendo fazer novas conexões. Conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando aquela massinha um pouquinho mais durinha. Isso é uma analogia, tá? Uhum. Vai ficando mais Metáfora, durinha. pessoal, Mas assim, metáfora. ela nunca, ela nunca endurece totalmente. Ela vai endurecendo, ela sempre vai recompondo, é sempre a gente pode sempre melhorar. Mas se quando a gente está trabalhando, quando é criancinha, todos aqueles déficits que a gente verifica na criança podem ser recuperados. Outro ponto. A gente fala em fala, que é a normalização do atraso da fala é um dos maiores. Que todo mundo fala, ah, falou com tanto. Passou de 7 anos, é preocupante. A criança pode vir a falar. Mas quando a gente está falando em fala, a gente está falando assim, treinar um instrumento, a gente está falando sobre conexões neurais. Então, assim, não treina isso precocemente, quando eu falo precocemente, a gente está falando entre 2, 3 anos. Se a gente não trabalha precocemente, os déficits vão ser muito grandes. Você vai ter que ter uma equipe muito maior e muito mais horas de terapia. E não se sabe se a gente vai conseguir fazer essa recuperação. Dani, então assim, a partir de quanto tempo a criança não tá falando, quanto tempo precisa se preocupar? Ó, tem, com certeza tem alguma coisa aí que precisa ser avaliada. Seria quanto tempo? Eu falei em fala, mas mais importante que fala é comunicação. Vamos começar. Aos 6 meses, a criança já tem que estar com aquele sorriso social. A criança tem que estar interagindo com o sorriso social, olhando nos olhos, aquele olhar obsessivo, sabe, com a mãe, quando a mãe está amamentando, já tem que estar fazendo isso. Se não tiver, é preocupante. Tem que falar com o pediatra. Eu lembro de comentar com a pediatra, ela, não, nem nada, não. Mas, enfim, Aquiles cresceu, se não tiver já balbuciando, você fala assim, ele mamãe, 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 e não tiver essa associação e começar a repetir isso daí,
de forma a se comunicar, é preocupante. Então, vamos falar assim, o básico da comunicação está ali entre os 6 meses. Seis A gente já meses. tem que começar a ficar alerta ali. Com 1 ano de idade, se a criança já não tem um repertório básico de palavrinhas para se comunicar, já é um déficit muito grande. O meu filho chegou, hoje em dia ele já fala algumas palavrinhas, mas ele, com 2 anos ele não falava nada. E para ser mais cruel, nós temos a tal da poda neural. Existem estudos que mostram que em autistas ela é de forma desregulada ainda por cima. Ela sai limpando além do que deve, ou ela limpa de forma ineficiente. Então, a criança, você pode até ter feito ela aprender. Ela aprendeu uma coisinha ou outra da noite para o dia, é forma de falar, assim, coisa de 1, 2 semanas, sem treinar, a criança perde aquela habilidade. E Então, isso muitos pais notam. além de às Assim, vezes não aprender, perde uma habilidade aprendida. perdem. Especialmente tem trechos do desenvolvimento que as perdas são consideráveis no autista. Não no autista, mas isso acontece com todo mundo. Mas existe certos marcos da poda que elas são mais conhecidas. Tem uma que que o pessoal gosta muito de falar, que é a poda esquizofrênica, que acontece mais ou menos aos 15 anos. Que quem tem lá no códigozinho uma predisposição à esquizofrenia pode começar a aparecer. Essa Sim. parte eu já não entro muito, eu só estou um adendo aqui. Mas uma coisa que é muito comum você ver tendo os médicos não saberem laudar, não ter essa Esse feeling. esse feeling, essa percepção, porque eles não estão atualizados. O conceito de autismo muda de tempo em tempo conforme critérios de diagnóstico, que é o DSM. O DSM, ele tem que ser orgânico, ele está sempre mudando. Se a gente for lá na década de 50, se eu me lembre, o autismo estava junto com a esquizofrenia. Sim. Eu fiz um trabalho sobre isso de autismo e tudo mais. E aí a gente pegou esse percurso histórico. Inclusive, você podia falar para o pessoal aqui, eu acho válido, fazer esse percurso histórico de como que foi diagnosticando ao longo do tempo e como que é diagnosticado hoje e o que a gente considera como autismo hoje, por exemplo. Como eu falei, assim, até eu acho que o DSM-3, eu não lembro, eu acho que é até a década de 50, não, 50 foi quando começou, eu acho que até a década de 70, 80 era esquizofrenia junto, era tudo esquizofrenia. Até Aí, o acho que foi mais ou menos isso. DSM-3, o DSM ele era baseado na psicodinâmica. Então Sim. pode ser até o 3 aí mais ou menos que foi nesse sentido. O 4 que quer faz essa cisão, né? Aí no terceiro já fala sobre autismo, né? No DSM-4 já se fala sobre síndrome de Asperger, que foi o meu caso. Eu fui diagnosticada como Asperger, RET, tem várias, assim. Aí a gente chega em 2013, onde tudo muda. Muda bastante coisa. E por que muda? O DSM-5, ele estava se preocupando que várias pessoas que eram diagnosticadas como Asperger e várias outras não estavam tendo suporte terapêutico, não estava tendo suporte governamental. Então, o DSM-5 pega todo mundo e chama de autismo. Ele, dentro das suas categorias, fala em grau 1, grau 2, grau 3, mas o que importa mesmo é que ele junta todo mundo e fala: vocês estão protegidos agora. Então, assim, para os pais, o que importa é isso. É que você vai estar ali dentro e os planos de saúde vão ter que cobrir tratamento. O governo tem que ter ações governamentais independentes. Se a criança é diagnosticada com autismo grave ou um autismo leve. Isso daí é para garantir direito. Então, assim, toda vez que uma mãe fala, mas meu filho vai ser diagnosticado com autista, mas é autismo tá leve. Gente, não importa, o que importa, não importa nome, não importa nada, o que importa é ele ter o direito. É para isso que existe esse nome, né? De um tratamento adequado. Porque aí eles colocam numa categoria de espectro, né? E essa ideia de Sim, espectro é uma ideia de ter variáveis.
É como se fosse um colorido em degradê, onde é possível encontrar vários níveis diferentes, né? E aí, com isso, todas as pessoas se encaixando dentro, né, do autismo, elas conseguem ter esse auxílio. E aí, quando as pessoas elas buscam esse auxílio, melhor, vamos voltar um ponto. Quais seriam, eu acho que é mais importante, e o pessoal adora saber essas coisas. Quais são as causas do autismo? O povo adora a causa. Nossa, Adora, né? o nosso povo ama a causa. Eu fico assim, gente, assim, a causa é importante entender, mas a causa não é assim, isso tudo. Mas enfim, o povo adora a causa e conta aí. Quais são as causas do autismo? Genético. Mais de 90% é genético. Mais de As, 90% já é. as pesquisas, o que elas trazem é que é genético e sabe que você começa, depois que você tem um diagnóstico, você fala, nossa, meu pai tem isso, minha mãe tem isso, meu avô tem isso, sabe? Você junta tudo. E o autismo, ele não é igual, por exemplo, a síndrome de Down, que você vai e olha ali o cromossomo. Não, ele tá espalhadinho em vários genes e junta E e aí não tem um tem teste fatores ambientais. laboratorial. Como? Não vai ter um teste laboratorial para isso. Existe alguns exames Existe? genéticos, por ele ser genético, que vão fazer um rastreio, mas ainda muito precoce, é mais para ver se vai precisar de alguma outra orientação, por exemplo, se tiver a síndrome do X frágil. Teve uma pesquisa, já encaixando aí nessa parte do porquê, que eu achei tão interessante. Eu estava lendo, eu comecei a ler hoje, eu não terminei de ler na conclusão, mas eu já sei que a conclusão dela é boa porque eu vi um bom pesquisador falando sobre ela. Que 80, não, 66% das pessoas que são diagnosticadas com autismo têm outro transtorno. Foi uma pesquisa imensa feita em 2019 com mais de 600 autistas numa faixa, acho que de 3 a 17 anos. Então foi muita gente mesmo. Sim. E eles chegaram a esses números, que mais de 60% tem outro transtorno. Por isso que tem que ter essa atenção. E tem, assim, algum transtorno específico que acabava se vendo mais como como comorbidade ou não? TDAH, o TDAH? déficit de atenção é cerca de 80%, mais de 80% das pessoas têm este outro transtorno também. Então é um número relativamente alto. Fazendo uma regra de 3 rápida, praticamente 40% dos autistas aí vai ter TDAH. É. Ou seja, fiz uma conta muito rápida aqui, jogando É um assim. número Se bem grande. dentro de sessenta e É seis bem, por é bem, é cento, bem, é 80% bem, tem. é bem comum mesmo, muitos autistas terem. Inclusive, eu posso até te mandar depois o link dessa pesquisa, porque para os 5 prints, né? Quem tirar os 5 prints, aí ainda A mando a pesquisa. indicação da pesquisa, que eu tô amando, eu tô lendo, é de uma revista. Esqueci o nome, é bem conceituada entre os psiquiatras, é uma revista americana bem conceituada. Então, pode mandar aí dúvida. Ótimo. Tá, não, vamos lá. Eu separei várias dúvidas aqui que o pessoal foi me mandando e eu mesmo tenho algumas dúvidas, então eu vou indo. No final a gente abre para o pessoal também tirar a dúvida aqui, quem tiver, quiser Sim. perguntar alguma coisa. E lembrando que acabando a live, se tiver mais de 5 prints no story, marcando a gente, marcando eu e marcando a Dani, ela vai mandar um áudio resumindo tudo isso. Ô, gente, um áudio resumindo essa live aqui vale muito dinheiro. Vocês vão receber lá no Telegram de graça. Então tira o print que a mão não cai, não. Sou muito carinhoso com as pessoas. E aí, a gente percebe também, como você falou, que o número aí atual é de 2% das pessoas. Tem se visto uma crescente nisso? É impressão nossa? Realmente tem aumentado o número de autistas ou aumentou o número de diagnósticos? O que você tem a dizer sobre isso?
Tem uma pesquisa britânica que eu gostei muito dela. Eu acho que ela foi replicada nos Estados Unidos também, por uma outra universidade. Que eles levantaram muitos casos, analisaram, foi uma pesquisa grande também, e a conclusão deles é que há evidências que, por conta do DSM-5, o número de autistas está aumentando. Mas a gente tem outro componente que ele também coloca lá como um adendo, assim, que é o componente genético e o fato da variabilidade, né? Como autista, não é aquele. A gente não tem um cromossomo. Sim. Então, cada um pega um parceiro diferente. Essa parte genética também tem um fatorzinho. Mas o DSM, o fato do DSM ter pego um espectro muito grande, os médicos estarem ficando cada vez mais preparados, mais centros de atenção para isso, inevitavelmente o diagnóstico vai aumentar. E isso é ótimo, isso é muito bom. Nós vamos ter mais jovens inseridos dentro do mercado de trabalho. Isso sim é você fazer inclusão. Isso é uma inclusão. É porque diagnosticar não é ruim, é bom. Porque a partir do momento que existe o diagnóstico, é possível fazer-se um tratamento, né? É assim, eu falo com o pessoal que eu particularmente, eu não gosto muito, e aí eu não estou falando do autismo em si, mas do geral, da ideia de diagnóstico. Não gosto muito, mas eu acho muito, muito importante. Por quê? Porque a partir de diagnósticos, de criar-se categorias, é que a gente vai tendo estudo e vai tendo avanço. Se não tem um diagnóstico depressão, a gente não vai saber que a melhor opção para o tratamento de depressão, por exemplo, é ativação comportamental, né? Se a Não, gente não sabe. e tudo depende da faixa de idade. Quando a gente está falando de criança, com criança não se brinca, com criança não se espera. Criança, Sim, tudo é para ontem. Então, o cérebro da criança continua lá desenvolvendo. Se você não dá uma estimulação adequada, a criança não vai fazer essas conexões assim, né? É sim, igual, eu acho muito engraçado, porque muitas vezes, tanto mãe de filhos neurotípicos, né, neurotípicos, dá um brinquedo para a criança, eu já fiz isso, dá um brinquedo e fica lá esperando que a criança brinque, né? E não, você tem que orientar, você tem que fazer. E isso daí, isso é para tudo. E quando você está falando sobre autistas, tem que dar uma atenção especial. A estimulação para o autista tem que ser muito mais intensa, sabe? Ela não está por, por ter um baixo contato visual, a criança muitas vezes perde a janela de aprendizagem que uma criança neurotípica teria. assim, as pessoas acham que o não tratar, né, mantém, mas eu sempre bato na tecla que é o seguinte, não tratar, você está piorando, porque vai, né, alimentar ali o loop do problema, isso no geral. Assim, quanto mais novo, é o que você falou, a questão da neuroplasticidade, né? Ela tá ali a todo vapor. Isso pode ser ruim no caso da gente não intervir, e pode ser bom, né, o ser usado a nosso favor no caso de intervenção. E aí, falando sobre intervenção, quais profissionais uma pessoa procura? Vamos aqui, ó, por exemplo, a Maria que entrou aqui agora. Ela percebeu isso lá no sobrinho dela. Vou até falar sobrinho, porque senão depois é só exemplo, tá, Maria? Eu nem. Não, é só exemplo. E aí, a Maria percebeu lá no sobrinho dela, falou com a irmã dela, quais profissionais que elas vão procurar, Maria, a irmã dela, para levar o sobrinho dela lá. Vamos começar. A gente está lidando com uma criança. Vamos começar com uma criança. O ideal é começar com o próprio pediatra, chegar para o pediatra e ter aquela conversa. Olha, eu tenho notado que eu preenchi aqui a cadernetinha do SUS, né? Aquela das vacinas, e vi que ele não está acompanhando os pares, não está acompanhando os coleguinhas, está tudo atrasado aqui. Estou achando alguma coisa estranha. E o médico pediatra ele pode fazer uma triagem de desenvolvimento. Existem várias ferramentas. Depois eu entro nos problemas. Eu vou primeiro pela solução. Normalmente,
esse pediatra vai mandar para um neuropediatra. Por que um neuro? Porque o autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, tem que ir por este caminho. O neuropediatra, por sua vez, vai chegar e falar, olha, temos que encaminhar para várias áreas para verificar, fazer o rastreamento do repertório dessa criança. Eu tenho que saber, antes de tudo, assim, se ela está ouvindo, se ela escuta, porque pode ter algum problema de audição também. Então, normalmente ele faz um rastreio, manda para um geneticista para saber se tem alguma síndrome associada, enfim, vai fazer todo o mapeamento, o que puder de mapeamento genético, e também, né, todos os exames Deixa eu necessários. só te interromper com um ponto aqui, que você vai continuar com essa cadeia, mas eu tô prevendo, eu não leio a mente das pessoas não, mas eu leio. E aí eu sei que o pessoal tá assim, nossa, que tanto de médico que vai ir, como que vai fazer isso? O SUS dá conta disso, porque as pessoas estão se perguntando aí, eu sei que elas estão. O SUS É, ele comporta isso de alguma forma, ou a pessoa vai ter que desembolsar muito? O que que você tem a dizer sobre isso? eu acompanho algumas mães que vão pelo SUS, eles dão um encaminhamento, tem algumas que vão pelas universidades universitárias, tem algumas universidades, Federais. os hospitais universitários de Brasília, daqui de Brasília, tem de São Paulo, dão um acompanhamento especial também em relação a isso, mas o caminho é mais tortuoso, né? A gente sabe que Sim, a gente tem três caminhos, na verdade, né? Ir pelo SUS, ir pelo plano de saúde, que também é bem mais tranquilo, mas tem suas dificuldades, e você ir pagando, que também tem muita dificuldade também, são três caminhos. Não é fácil, não é fácil. Quando você tem, mas é mais tranquilo você ter uma resposta, você fazer esse rastreio, que sim. você não ter esse resultado. Eu não engano ninguém dizendo que é fácil, porque não é. Não, Mas ótimo, a é gente ter importante a que faça o verdade. quanto antes. Tem que fazer o quanto antes. Uma coisa que eu recomendo é que, assim, se você pode correr logo para um psicólogo com formação em água, um fono bem informado, de preferência uma equipe, num lugar que tenha essa equipe toda reunida, que tenha um terapeuta ocupacional, um fono, um psicólogo. Por quê? O Seja um lugar autismo é especializado, né? um lugar especializado. Primeiro correr aqui, para eles já fazerem todo esse mapeamento, porque isso daqui que é importante. O médico, ele simplesmente vai pegar os relatórios de todo mundo, vai ler e vai transcrever. O médico, ele é o detentor desse direito, de dar esse direito de você correr atrás. Mas quem faz todo esse rastreio são os psicólogos, são os fonos, são os TOs. Eles são extremamente importantes. E como o autismo é extremamente complexo, exige toda essa equipe. Então, repete aí pro pessoal. Ó, um abraço pro Wender aí, Peladão. O Wender Peladão chegou aí na live. O Wender E Peladão tá aí. demais! Muito bom. É, gente boa demais. Wender! Quem não entendeu, depois entra lá no Você perfil entenda, dele vai pra lá no ver. Multishow. Quem não Assiste. entendeu, é só. É 22h30, né, Wender? Faz uma propaganda sua aí. É, É só mas ir no aí Multishow. a gente empolga. É, mas vamos lá. O que que, assim, é fundamental nesse processo de tratamento? É o psicólogo, o TO. terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. Essência, Esses três essencial. são indispensáveis. Indispensáveis. Assim, a princípio, quando a gente está lidando sobre comportamento, nós temos que ter o psicólogo com formação comportamental. Ele é a base. O que acontece? Vamos lá. Vamos Vamos lá. dizer uma criança, eu vou imitar. Eu estou aqui e eu estou aprendendo que eu tenho que apertar esse botão aqui. Só que eu fico levando o tempo todo a minha boca para ficar mordendo. Eu quero ficar mordendo. Eu estou tendo um problema sensorial de hiperestimulação. Eu preciso da terapeuta ocupacional para trabalhar isso daqui,
Porque nem sempre só o comportamental vai conseguir. Quando a gente está lidando com o comportamental, eu vou levando, tirando da boca para extinguir esse comportamento. Mas, sem você ter uma TO, quando a gente não é mais comportamental e é sensorial, não rola. Tem que Ótimo. ter tem toda a equipe. E aí entra depois a fono junto com a TO e com a No time psicóloga. ali, jogando um time É um mesmo. time. É um trio de ataque, é tipo Neymar, Suárez e Messi. Aí entra a minha briga, que eu levanto a bandeira. Eu já levei muita pedrada por conta disso, de alguns pais que não concordam com isso, que eu falo, pai, mãe, tem que entrar na terapia sim, você tem que aprender, você é a pessoa que mais conhece sobre sua criança. E não adianta você fazer lá na terapia e não replicar em casa, porque você vai perder os comandos, vão ser comandos diferentes. Você chega lá na terapia e fala dá, em casa você fala pega. A criança vai ter concorrência de comandos. Você tem que fortificar. Gente, a Kelly é a terapeuta do Aquiles. Ela é Ah, a psicóloga do e aí, Aquiles. Kelly? Simplesmente genial. Aí, os pais, eles têm pais que brigam comigo, falam, ai, mas eu não vou entrar na terapia porque eu vou atrapalhar. Não! Você vai ajudar. Você vai ajudar porque você vai conseguir replicar em casa. E outra, eu vou contar um segredo. Eu estava lendo uma Segredo, pesquisa, hein? segredo. Eu lendo uma pesquisa agora que eu também posso te mandar, mostrando que como os pais replicando em casa e fazendo a terapia de forma intensiva, de 0 a 3 anos, tem uma economia absurda de dinheiro lá no futuro. Porque a criança vai ter feito Cash as is conexões. king, gente. Dinheiro. Olha, eu sei que no início é uma fortuna. Eu cheguei a pagar mais de 5 mil por mês de terapia para meu filho. Era muito dinheiro. Mas, assim, conforme foi passando o tempo, eu fui tendo essa orientação top, top. A Kellen, gente, eu assino. A Kellen, ela é incrível, incrível. Especialista no Então, assunto. gente, toda terapia com ela é uma aula que eu recebo, não é só uma terapia. Você Que eu tocou num entro, ponto eu entro, ótimo. participo. Então, assim, quando você está aprendendo, quando você está replicando, ficando rico, ou deixando de ficar pobre, né? Porque, assim, nos Estados Unidos, eles medem em torno de 19 mil dólares por ano lá a intervenção terapêutica. É, 19 mil dólares por ano. arredondando para 20 mil dólares, seria 100 mil reais. Aqui no Brasil, eu te falei, no início, eu teve épocas que eu paguei valores imensos. Só que assim, o É, Aquiles, o ele. seu tava dando 60 mil por ano. E isso porque o Aquiles ele fazia 20 horas de terapia. Recomendava pelo menos 20 horas de terapia. Esse é o Semanais? mínimo. Semanais, é o mínimo. Esse é o mínimo. E aí, Quando Dani? você fala que a terapia, que você está replicando em casa as terapias, você vai estar replicando de forma generalizada, na hora de dar comida, na hora de dar banho. Isso conta como horas. Ótimo. E aí, Dani, você tocou num ponto aqui assim que eu achei sensacional, que é uma ideia que para mim faz muito sentido dentro da terapia no geral. O terapeuta, ele não muda a pessoa, ele dá ferramentas para que, assim, no caso, falando assim de outras áreas, né? Autismo eu não atendo, Ah, mas mas de qualquer forma, você não é tem. dar ferramentas para que a pessoa seja o próprio terapeuta dela mesma, assim, entre aspas, né? A pessoa se tornar o terapeuta de si mesma, aprender a gerenciar isso. E aí é um ponto muito interessante, e aí você bateu numa tecla lá no início que eu queria voltar nela, que eu acho importante, que é a seguinte: procurar um psicólogo comportamental, de preferência, assim, de tem que ser alguém especializado em autismo, em aba, que inclusive você vai explicar, mas no mínimo que seja alguém comportamental. Nada contra as outras, mas é porque não vai ter eficácia terapêutica. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso e explicasse o que que é a aba também, assim, o que que é essa forma de intervenção que é a aba e tudo mais para o pessoal. O que acontece? Eu não tenho nada contra nenhuma, mas quando a gente está Sim. lidando com autismo, a gente precisa mensurar desenvolvimento. Infelizmente, a única ferramenta que a gente tem
A aba não é psicologia, né? A parte de análise do comportamento. Vou contar outro segredo. O Conta. Instagram é comportamental. Ele faz todo mundo viciar nisso daqui, Ih, porque ele fica te dando reforçadores o tempo todo e você fica lá girando telinha. de forma Exatamente. intermitente, De forma intermitente, ele entre usa tipos todas de as reforço. ferramentas comportamental completamente aplicada e te faz ficar na ferramenta cada vez mais e você se sente feliz por isso. E ele te mede o tempo todo. E essa é a parte mais importante, a gente precisa medir. Quando nós estamos falando de autismo, a gente tem que estar o tempo todo olhando é, a cada tentativa, como foi o comportamento, se deu certo, se não deu, como foi o nível de ajuda, para você estar sempre mudando. Por isso que a aba é a única ferramenta ainda possível de a gente modificar comportamentos. Aí fala, ai, Dani, e os medicamentos? Sim, os medicamentos são importantes, eles fazem parte. Eles fazem parte de todo desse tratamento, né? De toda essa intervenção. Porque, assim, nem sempre a criança vai precisar de medicação. Mas, por Nem exemplo, eu tenho uma todos vão criança que precisar. nem todos. E talvez só precise de um trecho na vida. Mas, por exemplo, a terapeuta está lá, intensa, fazendo as atividades, e a criança lá com hiperatividade, porque ela tem uma modificação no cérebro, uma outra modificação, que ela não consegue simplesmente focar na atividade. Você coloca para ela focar e de repente ela está lá. Aí olha e vai. Então você dá a medicação adequada para essa criança para você conseguir fazer a intervenção terapêutica. E aí É necessário, de vez em o quando. ponto é, Dan, eu li uma vez, e me corrija se eu estiver errado, aqui eu sou bem leigo, li pouca coisa sobre. As medicações, inclusive, elas não são para o autismo, mas sim para demandas específicas, como você falou aí, de atenção. Cita um pouco melhor isso para o pessoal entender, não vou saber conseguir explicar Pensa se for... amplamente isso. Nossa, isso ia ser um sonho. Você toma uma medicação e modifica todo o seu cérebro, porque o cérebro autista ele funciona diferente. Ele tem um funcionamento. Eu falei até da poda neural. A poda Sim. neural é diferente. Então, assim, as medicações, elas podem ser para os transtornos associados, como eu falei do déficit de atenção, hiperatividade. Você usa, e lógico, sempre usando uma faixa etária. Se você olha lá a bula da Ritalina, você só pode dar depois de 6 anos de idade. Você não pode aplicar só em casos extremos, que o médico vai estudar, você pode. E outras medicações também, que são aplicadas seguindo esses protocolos. E não é para medicar por conta própria, não, hein, gente? Não, de forma alguma. E outra, cuidado, cuidado. Vamos ter cuidado com a dissonância cognitiva, gente. Pelo amor de Deus, vamos fazer sempre isso tudo. Quando alguém chegar para você e falar que tem uma solução fácil, duvide. Autismo é extremamente complexo. Não tem solução fácil. Eu tenho muito medo da ozonoterapia que virou moda. A Ozonoterapia? com ozônio mesmo, que é aquela coisa tóxica. Não, Extremamente fala, não, perigoso. explique isso aí, que eu fiquei com ozonioterapia. O pessoal não É tem mais que usado, inventar, não. não tem. Foi isso daí, é um histórico da Guerra Mundial, que colocava nas feridas, né? E via que realmente limpa, o ozônio realmente mata, mas ele não mata só aquilo, ele te mata também. E aí, aquele negócio, né, que leva o que uma evidência, alguma coisa in vitro, leva para in vivo e in vitro dá certo, in vivo não dá certo, mas o que importa é in vitro, né? Isso daí acontece com o tal do protocolo Coimbra, que eu acho que quando eu falei disso no meu canal, eu devo ter perdido, assim, sei lá, uns 30 seguidores só de falar sobre o protocolo De uma Coimbra. vez. Então, Assim que é bom. Que aí eu posso sai falar quem no não teu está canal sobre o conectado. protocolo Coimbra? Aqui pode falar a verdade. Se o pessoal for embora, eu, assim, quem quer ficar, eu fico muito feliz. Mas quem quer ir é porque não está Posso falar, né? conectado com algo. Então pode falar à vontade. Que o protocolo Coimbra é um que fala de meter vitamina D na criança, né? Você sai tomando vitamina D. Só que E põe o vitamina menino no D, sol. você dá vitamina, não, você dá suplementação Só. altíssima. Você dá 60 mil unidades diárias, 40 mil, que é um número muito absurdo. Quando o médico está fazendo suplementação num adulto, por exemplo, em mim, era 5 mil.
A gente está falando de 60 mil. É. E, assim, é extremamente arriscado esse protocolo. Porque o que ele fala? Eles fizeram testes in vitro e deu certo, em vivo não. Só que eles levam para esse caso. Explica para o pessoal o que que seria in vitro e o que que seria in vivo. Porque In às vezes a gente vitro, fala umas coisas mais técnicas e o pessoal não pega. Aí vão lá, in in vitro e vitro, in você vivo. pega aquelas celulazinhas, às vezes embrionárias, você faz os testes nela, faz a análise, e muitas vezes dá certo, são células embrionárias. Quando você está levando isso em vivo, que somos em pessoas, ratinhos e assim, pode não dar certo, porque a gente tem toda uma função metabólica, nós temos vários. Aí, ó, 50 mil, mas a dose de ataque, viu? Isso é muito raro. E quando chega nesse valor, é raríssimo, é com acompanhamento médico. Eu tenho certeza que ele fez todo um acompanhamento contigo para poder te dar isso. Porque Ah, quando Luciano você com toma uma certeza dose fez. dessa, Luciano, ele é Luciano, certinho. você não pode nem tomar cálcio, porque pode calcificar nos rins. É extremamente perigoso essa dosagem. Então tem que Tá ter um vendo, né, gente? acompanhamento muito sério. E o que eles estavam falando é que se você tomasse essas doses, você mudava o comportamento do cérebro autista. Você E tomava viram isso e o que seu cérebro ia mudar. Então, assim, tome cuidado. Tem crianças que estão sofrendo sérios danos aos órgãos por conta desse tratamento. Esse tratamento está ganhando muita mídia e eu fico muito preocupada com isso. as coisas Você viu, fáceis ó? as Eu falei pessoas sobre querem, né? Coimbra, você já perdeu 6 pessoas aqui na live. Ah, não tem problema não. Vamos, o pessoal vai voltar, a internet deles que caíram. Vamos lá. Protocolo, Deixa eu, protocolo Coimbra é malvado. Sim. vamos lá. E a cannabis? Tem alguns estudos aí. Que você me diz sobre a cannabis? Pode, você acha que tem possibilidade de futuramente vir a ajudar ou não? A cannabis, ele é um outro grande problema, porque ela tem uma parte que é muito tóxica. Se você coloca para criança, né? Eu esqueci qual é o nome do componente, me deu um branco agora. Que ele pode dar problemas neurológicos na criança. Então, assim, dependendo da forma que é dada. Não existe evidência científica nenhuma que a cannabis vai alterar o comportamento. O que acontece é, crianças autistas, por a gente não ter a parte comportamental muito desenvolvida, assim, não, você não chega para a criança está tendo um comportamento disruptivo, e você chega, o Elias falou, THC, é extremamente tóxico. Você não chega para a criança e fala, Joãozinho, para, isso é feio, não pode. Não vai entender. Você tem que ter um comportamento você tem que lidar com comportamentos disruptivos de forma diferente. Quando eu falo disruptivo, é a criança que não Já está ia falar. querendo uma coisa e vai morder o coleguinha, foi puxa o cabelo, se morde, né? Por estimação Autolesiona. sensorial, muitas vezes começa a autolesão. E com isso, não basta você só falar. Existem técnicas para lidar com isso, com comportamentos disruptivos. Então, o que acontece? Você dá cannabis, a criança fica mais tranquila, né? Só que Light. você tá lidando de forma inadequada. E não quer dizer que vai dar certo. Não existe correlação nenhuma. Na verdade, já existem várias pesquisas mostrando a ineficácia da cannabis para acompanhamento de autistas, assim, de tratamento. Massa. Dani, você queria acrescentar algum ponto que você acha interessante? Podemos abrir para dúvidas para o pessoal já. Inclusive, quem tiver dúvida, já vai mandando aqui, que eu vou vendo aqui e pergunto. Mas o que que você teria para acrescentar, assim, para quem, né, tá preocupado de alguma forma? Qual conhecimento que você acha importante trazer aqui para a gente finalizar? Estudem, 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 porque é o mais importante. Estude, pratique, replique nos seus filhos. Isso daí é a parte mais importante.
Entre na terapia junto. Você é a pessoa que mais conhece a sua criança. Ô, Sayuri! Sayuri também. Gente! Casal nudismo veio participar aqui hoje. Eu tô falando. O pessoal tem que ir lá no Multishow, conferir, É, curtir. Sayuri. Vai lá assistir, gente. A Sayuri dando tapa naquele bundão do... Gente, o que eu falo que assim, os pais têm que entrar na terapia, têm que estudar, têm que replicar, porque você é a pessoa que mais conhece. Você aprendendo isso vai ter redução de custos. Com certeza você vai ter redução de custos, porque você está aprendendo. Então, compensa demais. Não delegue para os outros. O filho é seu, não vale a pena. Quem pariu, minha mãe fala muito, quem pariu Pedro que balance. Então, os É antigos falam complicado. muito. Eu fiquei muito assustada como o tempo falou. Eu acho que eu estou muito viciada em falar de autismo, sabia? Eu nem notei, passou 50 minutos. Não, foi ótimo. Assim, foi uma aula aqui incrível. Quem não assistiu perdeu, porque foi uma super aula. E aí, pessoal, lembrando, tem 7 pessoas aqui. Se todo mundo tirar print e postar no Store, a Dani manda um áudio de resumo lá no grupo do Telegram. Se não postarem, não vai ter. Vai ficar gravada, Sayuri? Infelizmente, não. Mas eu vou te mandar um direct aí. Mas fica tranquilo, eu vou te mandar um direct, mas não vai ficar salva, não. Não vai ficar salva aqui no Instagram, não. Eu não deixo as lives salvas porque eu sou mal. Mas, se tiver 5 prints nos stories, a Dani vai fazer um áudio resumindo bem legal e mandar pra gente lá. E João, aí, muito obrigada pela oportunidade, por ó, falar de autismo, poder continuar falando, que eu adoro falar sobre isso o tempo todo, né? Virou meu hiperfoco. fico muito feliz, assim, te agradeço vir aqui compartilhar esse conhecimento, um conhecimento que a gente sabe que ele é muito bom ver alguém assim como você, Dani, que tem um conhecimento pautado tanto na ciência, né? Percebe-se que você busca estudar muito, entender muito e também pautado na prática. Você vivencia isso, né, em ambos os papéis. Então a gente vê que é um conhecimento incrível, verdadeiro. Assim, todo mundo nesse sentido eu vou indicar para seguir sua página. Quem me segue, não Obrigada. segue a Dani, vai lá e segue ela, porque o conteúdo é incrível e com certeza você está ajudando muitas pessoas. Muito obrigado por vir aqui partilhar com a gente. Obrigada. Tudo de bom. Muito bem, então. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora, nessa quinta-feira, que já tem gente, ó, quintando, e vocês estavam aqui aprendendo e estudando mais. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Algum recado que você gostaria de deixar, Dani, para finalizar? Conhece meu canal. Eu faço ele com todo o amor, sempre tentando inovar ali as coisas. Eu tento fazer o conhecimento da forma mais fácil possível e lúdica sobre Perfeito. autismo. Entrem lá, deem uma passada e sigam a Dani, então. Pessoal, muito obrigado, Dani, muito obrigado. E tchauzinho, gente. Tchauzinho.